E a gente vai contar um pouquinho da história, né, do nosso Nordeste e também da nossa cidade de São Caetano como ninguém. Estamos aqui ao lado de duas pessoas de muita importância na cultura do Brasil e também do nosso Pernambuco. Hoje a gente vai conversar com o Carlos Kleber, ele que é o fundador do Museu Histórico, né? Museu e também é o idealizador e fundador do museu aqui de São Caetano desde 11 de setembro de 1995 e também falar também sobre o Centro de Pesquisas Museu Carlos Kleber, fica localizado aqui também na zona rural de São Caetano. E também a gente vai conversar com Dona Indaiá, que ela que é uma das descendentes, né, do grande Dadá e o Curisco, né? Eles que fizeram parte do cangaço aqui no Nordeste, né? Ela é a única pessoa no Brasil que confecciona adereços de forma original, como eram feitos na época do cangaço. Olha aí, né? É a única pessoa que confecciona no Brasil de forma original os adereços do cangaço, né? E a gente conversa hoje também com ele, nosso amigo Carlos Kleber, muito conhecido aqui na nossa cidade, né? Carlos, me fala um pouquinho aí sobre a história aqui desse seu museu, já é conhecido nacionalmente. Página São Caetano em Foco, boa tarde. Boa tarde, Gilson, boa tarde a todos. Rapaz, é um prazer imenso, né, estarmos aqui. E hoje esse museu, nosso museu, né, nem tanto de Carlos Kleber, mas é o nosso museu, são caetanense, brasileiro, nordestino, sertanejo, agrestino. Então hoje estamos diante do maior espaço, né, de história diversificada que o Brasil tem. Esse nosso museu, o Centro de Pesquisas Históricas e Cultura Popular, o Museu Carlos Kleber, aonde abrangemos um grande histórico, né, do vaqueiro são caetanense, o vaqueiro pernambucano, nordestino, a religiosidade sertaneja e nordestina, como Antônio Conselheiro, Padre Cícero e Frei Damião, também a história dos quilombos, né, de São Caetanense, pernambucanos, nordestino e a história do negro no Brasil, né? E também temos uma grande honra, né, de ter aqui um grande histórico do cangaço em geral e principalmente no que se refere a Dadá e Curisco. Então, para a gente é uma grande honra esse trabalho e também trabalhamos com a celebração de missa de vaqueiro, aqui tudo. Temos uma grande biblioteca, uma discoteca imensa, uma videoteca histórica muito importante e hoje para a gente é um grande orgulho, não é? Um grande marco histórico estarmos recebendo a presença da nossa amiga Indaiá Santos, neta de Curisco e Dadá, grandes nomes e grandes líderes do cangaço no Nordeste do Brasil. Me fala um pouquinho mais sobre Indaiá. Ela é a única pessoa no Brasil que confecciona artigos para o cangaço, né, de forma original. Me fala um pouquinho sobre esse trabalho que ela realiza aqui no Brasil. Eu acho que, antes de falar um pouco sobre nossa amiga Indaiá, eu acho que é muito importante a gente falar sobre a descendência dela, de onde ela vem na história, né? Então, como ela aprendeu a confecção dos embornais, do cangaço, principalmente no que se refere aos grupos de Curisco, ela aprendeu diretamente com Dadá, que era uma grande estilista do cangaço, a avó dela, né? E os grandes estilistas do cangaço eram Lampião e Dadá, né? Agora, quem deu muitas invenções, muita criatividade nas roupas, nos embornais dos cangaceiros foi realmente Dadá, né? Então, passou tudo para ela, como neta, e ela hoje é a única no Brasil consagrada nesse lado de estilismo cangaceiro. E Dadá, a avó dela, entrou no cangaço aos 13 anos de idade, saiu aos 26, foi a única mulher no cangaço que chegou a casar dentro do cangaço. Dadá era a única mulher que participava realmente de forma direta de combates do cangaço com as volantes. Dadá foi aquela mulher que chegou a liderar o cangaço, né? Então Dadá e Curisco foram grandes nomes na história do cangaço nordestino. E Lampião, o maior líder de todos os tempos, e Curisco, considerado pelo próprio Lampião o homem mais valente da história do cangaço. E agora a gente conversa com Dona Indaiá Santos. Está visitando aqui também o Museu Carlos Kleber, tem uma amizade muito grande aqui com ele, né? Dona Indaiá, me fala um pouquinho sobre o seu trabalho fazendo aí esses artigos, né, do cangaço de forma original. Página São Caetano em Foco, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu sou Indaiá, neta de Dadá, né? Dadá, aos meus 10 anos de idade,
me colocou em uma máquina de costura para aprender. Foi muito trabalhoso, foram 3 meses para me conseguir fazer um bornal. Mas hoje está eu aqui, né? E os últimos dias de vida dela, ela na frente de Carlos pediu para eu dar continuidade ao trabalho, ao artesanato que ela colocou lá no cangaço, né? Que eram os bornais, as roupas, cantis, bordados, perneiras, tudo confeccionado por ela. E Lampião amava, né? Que quando ela fez o primeiro bornal de flores, ele logo imediatamente pediu a ela: minha comadre, faz um para mim. E minha avó fez um para ele. Dona Indaiá, a senhora me disse também que está fazendo palestras, né, pelas faculdades do Brasil. Como é a emoção das pessoas ao receberem a senhora nessas faculdades? Hoje, atualmente, alguns já conhecem, né? Admiram a história, me recebem muito bem. Como também descendentes de volantes que perseguiam o cangaço, me tratam com o maior respeito. E eu também a eles, que nós não estávamos no passado para guerrear, né? Então, o encontro nosso hoje dos descendentes, seja lá descendentes de cangaceiro, descendentes de volante, eu acho que a gente tem que se unir e colocar a história do cangaço como ela deve ser colocada, verdadeiramente. E a senhora que fez uma doação aqui para um museu, não foi? Me fala um pouquinho sobre essa doação que a senhora fez. Fiz uma doação de uma máquina, que foi a primeira máquina de Dadá em Salvador, dada por Cosme de Farias, para ela se sustentar e nos sustentar. E hoje eu trouxe para ele, né, porque ele foi uma pessoa muito especial na vida da gente. Ele ajudou muito Dadá no momento que ela mais precisou, que minha avó faleceu de câncer. E nesse momento foi a pessoa que ela achou para colocar num hospital. Foi Carlos Kleber. Então há 30 anos que a gente se conhece. Há 30 anos passados, ela pegou a mão dele, pegou a nossa, juntou e mandou a gente se unir e dar continuidade à história. E essa bolsa foi a senhora que confeccionou? Essa bolsa eu trouxe, esse bornal. Eu fui em uma noite correndo para chegar aqui no outro dia para doar para o museu. Nem dormi nesse dia. Cheguei na quarta-feira com esse bornal aqui, com a máquina. E ao chegar aqui, tive uma grande emoção, que eu reconheci uma panela que a minha avó tinha dado à mãe dele. Só que ele nem imaginava que estava no lugar errado, do museu errado. Eu disse: não, Carlos, essa panela tem que ser colocada lá no Museu de Dadá. Aí ele colocou lá. Muito bem. Meu amigo Carlos, você está com seu violão aí, quer falar mais alguma coisa? Quer dar uma palhinha agora? Eu sei que você canta muito bem, também tira uma dedilha muito bem também no violão. A gente vai tocar uma música aí de cangaceiro, né? Música do cangaço. Mas eu quero continuar conversando um pouco, porque esse bornal significa muito pra gente, né? É a continuidade da história de Dona Dadá no cangaço. Foi deixada para Indaiá seguir com essa história, e a gente está aqui unido, né, mais do que nunca, para continuarmos a levar essa história pelo Brasil inteiro, fora do Brasil, porque é uma história muito interessante. Foi das histórias mais importantes que o nosso país teve, também a nossa região Nordeste, o cangaço, no sertão nordestino. Então, para a gente é uma grande honra, um presente sem palavras, né? Até para estipular preço, porque isso é a história viva do Nordeste, do sertão de Pernambuco, Dadá como uma grande pernambucana de Belém de São Francisco, né? Então, isso é continuidade de história. A história não morre, a história continua, né? E que ela continue cada vez mais de forma verdadeira e original. Então, são através de pessoas assim, de pontos como esse museu e outros também, que a gente prossegue a continuidade da história, né? Muito bem. Quer dar uma palhinha no seu violão? Vamos tocar um pouco. Vamos tocar um pouquinho pra gente aí terminar essa entrevista maravilhosa, falando de cultura, né? E a gente falando com duas pessoas especiais que representam a cultura do Brasil, pernambucana, e também de nossa querida São Caetano, né? Carlos, é com você. Fica à vontade, meu amigo.
se entrega, Curisco. Eu não me entrego, não. Se entrega, Curisco. Eu não me entrego, não. Não me entrego ao tenente, não me entrego ao capitão. Só me entrego na morte, de parabelo na mão. Oh, se entrega, Curisco. Se entrega, Curisco. Eu não me entrego, não. Eu não sou passarinho pra viver lá na prisão. O sertão vai virar mar, oh, oh, e o mar virar sertão. O sertão vai virar mar, oh, oh, e o mar virar sertão. Oh, vadeia, vadeia, povo, vadeia até o sol raiar. Mataram Curisco, balearam Dadá. Oh, vadeia, vadeia, povo, vadeia até o sol raiar. Mataram Curisco, balearam Dadá. Balearam Dadá. Balearam Dadá. Show de bola! Falando de cultura como poucos, né? Em nome de Pizzaria Dois Sabores Delivery, Fabrício de Júlio, o boy da VIP, a gente acaba nessa entrevista com essa grande duas pessoas aqui da cidade. É com vocês.